Ah, legal. A gente agora vai, então, mudar de assunto, vai esquentar um pouco ainda mais a nossa pauta. Vamos trazer o nosso convidado, o Luiz Fernando Guedes Pinto, diretor executivo da Fundação SOS Mata Atlântica, de volta aqui ao programa. Tudo bom, Luiz Fernando? Tudo bem, Toledo? Obrigado, prazer estar de volta. Boa noite aí, Jaqueline, e todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado. A Carla é a Carla Jaqueline, mas todo mundo chama ela de Carla, viu? Porque Ah, ela aparece Jaqueline aí no vídeo, mas já não é a primeira vez que isso acontece, né, Revelando a minha Carla? identidade. Isso aqui. Boa Obrigado. noite, Fernanda. Boa noite, cara. Bom, Luciano, a gente te trouxe aqui porque a gente quer aprofundar um pouquinho essa discussão sobre o que está acontecendo com o clima do mundo. Claro, todo mundo está acompanhando um pouco mais, um pouco menos, mas as últimas notícias não são nem um pouco animadoras, né? É, não estou me referindo nem apenas à temperatura recorde aí, que foi registrada em vários dos últimos dias, né? Temperatura mais alta já registrada do registro histórico recente, as queimadas, né? Os incêndios destruindo florestas em boa parte da Europa, já teve a mesma coisa no Canadá, El Ninho chegando para complicar ainda mais o cenário. Então, se você puder começar dando atualizando a gente sobre em que pé estamos e para onde vamos globalmente, depois a gente chega sobre as implicações aqui no Brasil e para políticas públicas que podem ajudar a diminuir o problema. Tá bom, vamos tentar fazer uma síntese. Os fatos estão confirmando as previsões científicas, né? Então, vamos recordar todo mundo que é o aquecimento global e a mudança climática, né? O planeta, a vida existe no planeta Terra por causa do efeito estufa. O efeito estufa é porque a gente tem gases na nossa atmosfera que retém calor, e isso é que faz ter vida nesse planeta. O aquecimento global é decorrente do aumento da concentração desses gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente o gás carbono, o gás carbônico, mas também o metano. E as principais origens desses gases, né, são da queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás, e do desmatamento. No caso do metano, já são os gases que vêm principalmente dos bovinos, né? Mas, enfim, a humanidade está, desde a da Revolução Industrial, aumentando a emissão desses gases de efeito estufa, portanto, o planeta está aquecendo, e o planeta aquecendo muda o clima do planeta, tá? Isso é a ciência, os dados que estão por trás, e daí isso é acompanhado pelo IPCC, que é um painel intergovernamental de mudanças climáticas, que reúne um grupo enorme de cientistas do mundo inteiro, que há décadas está apontando que isso iria acontecer, e a última conclusão do IPCC, do relatório síntese do começo desse ano, é que as mudanças climáticas já acontecem, que elas são inequivocamente resultado da presença do homem no planeta, né? Então, o clima do planeta está mudando pela presença humana, e na prática isso implica um planeta mais quente, né? Que está mais aquecido, com mais energia, em eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes e mais intensos. O último relatório do IPCC também fala cada vez mais imprevisíveis. E aí, eventos climáticos extremos, mesmo o planeta aquecendo, pode ser ondas de frio, ondas de calor, grandes tempestades, grandes períodos secos, né? O clima do planeta se transformando. O IPCC também fala, né, obviamente, que quem sofre primeiro e mais são as populações mais pobres e vulneráveis, né, que são impactadas, e a gente tem na ONU, né, o Acordo de Paris, que aponta que a gente deveria aquecer o planeta não mais do que 1,5 graus até o final do século. No máximo 2 graus. A gente já aqueceu até recentemente mais de 1 grau, 1,1 grau, e com a rota de emissões que a gente tem hoje, a gente vai aquecer quase mais do que 3 graus, o que é um cenário catastrófico, né, que nós temos pela frente. Que isso Nessa primeira implicaria? Só dar rodada, eu algum. vou parar por aqui. Vou parar por aqui essa primeira rodada, e você me puxa para o lado que faz sentido aí. Não sei se eu respondi a Não, não, primeira. tá ótimo. Foi super didática essa explicação sua e é sempre importante a gente recordar, né, em períodos de anos bolsonáricos, é sempre bom a gente lembrar isso que é o básico. Mas, de qualquer jeito,
o que a gente tem visto, especificamente nesses últimos meses, que está chamando a atenção, são esses eventos, como você chamou, climáticos imprevisíveis e algumas vezes catastróficos, e cada vez com mais intensidade e com uma frequência aparentemente maior, né? Eu sou do tempo que não se falava toda semana em ciclone pegando o Rio Grande do Sul, né? E com repercussões aqui. Talvez isso seja um problema da mídia e não da ciência, mas de qualquer jeito, a impressão que dá é que, de fato, esses eventos, inclusive no Brasil, estão cada vez mais frequentes. Que já dá para saber que já teve de impacto, já está tendo de impacto esse ano, por exemplo, no clima brasileiro, e quais os efeitos potencialmente negativos ou até positivos, né, que podem acontecer? Olha, esse ano que a gente teve assim de grandes coisas que tiveram um grande impacto, seja na sociedade e na economia, primeiro foram as chuvas intensas em São Sebastião e Peruíbe, Uhum. no litoral de São Paulo, né? Choveu 600 milímetros em menos de 2 dias. É o maior registro pluviométrico registrado, né, da história do Brasil. Nunca chove, a gente nunca mediu, não vou falar que nunca aconteceu essa chuva, mas a Uhum. gente nunca mediu uma chuva tão intensa e que foi uma tragédia que resultou na morte de dezenas de pessoas, deslizamentos de terra, enchentes, etc., na Serra do Mar do estado de São Paulo. Isso é um fenômeno que tende a se repetir. Ao mesmo tempo, a gente teve na mesma época uma seca muito importante no Rio Grande do Sul, que teve um efeito na quebra da safra de grãos, né, arroz e soja no Rio Grande do Sul, que também traz muitos prejuízos, né, para a produção agropecuária, para a renda dos produtores, enfim, para o agronegócio brasileiro. Então, a gente tem um exemplo de um impacto urbano, né, das cidades, né, que as populações mais pobres são as mais impactadas, e esse impacto na economia, de uma atividade econômica que é impactada por uma seca cada vez maior. Então, o agronegócio é o principal vítima, né, ao mesmo tempo que é o principal acelerador das mudanças climáticas no Brasil, principal setor, fonte de emissão de gases de efeito estufa, ele é a principal vítima porque algumas regiões têm um risco climático muito alto. Uma é essa do Rio Grande do Sul, que é muito bem conhecida, a outra é a região do Mato Piba, no Cerrado brasileiro, onde as chuvas também tendem a ter períodos de seco e seca muito imprevisíveis. E a outra região de muito risco são as cidades, né? E daí as áreas de risco nas cidades brasileiras, que são muito mal planejadas e mal ocupadas, e daí as populações que vivem em morros, em áreas alagáveis, estão muito sujeitas a terem danos. Isso se traduz, né? As favelas, as populações negras que estão nas periferias das cidades são mais impactadas. O fenômeno que as pessoas sentem no seu dia a dia são as crises hídricas. Curitiba, né, região metropolitana, foi aqui um exemplo aí dos últimos anos muito intenso. São Paulo teve isso uma década atrás, outras regiões algo parecido. Uma outra consequência é menos chuva, é menos água nos reservatórios e menos energia elétrica gerada pelos rios. É a tal da tarifa mais cara, porque liga a termoelétrica, a energia elétrica fica mais cara e a gente está emitindo gás de efeito estufa. De novo, uma coisa intensificando a outra. Enfim, esses são alguns exemplos que estão na produção de Uhum. alimentos, estão na qualidade da vida das cidades, estão no básico do dia das pessoas, que é água e energia elétrica. Ô, Luiz Fernando, e uma coisa que também a gente sempre fala quando a gente fala do meio ambiente, há uma discussão aí global, né, nessa coisa da Amazônia, do desmatamento. O presidente Lula lançou no mês passado um plano aí que prevê desmatamento zero até 2030. Mas o que dá para falar da Amazônia e do impacto disso, né, dos anos de desmatamento? Se a gente conseguir essa meta 2030, por exemplo, ajuda ou não vai resolver? A gente vai ter que como é que a Amazônia, que a gente sempre fala, né, o pulmão do mundo e outras coisas mais, entra nesse cenário aí? Olha, a Amazônia tem um papel-chave na regulação do clima regional, né? Regional, estou falando aqui da América do Sul, mas tem um impacto global na questão climática. Mas, primeiro, a Amazônia, o desmatamento da Amazônia é a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa do Brasil. E daí, quando a gente soma o rebanho que está lá e os desmatamentos, é onde o Brasil mais contribui para intensificar a mudança climática. A gente não pode deixar de entender que o petróleo é o grande desafio da humanidade, né? A maior parte das emissões de gases de efeito estufa
continuam vindo dos países ricos que queimam petróleo e carvão, e daí China, Estados Unidos, Rússia são os principais emissores do planeta, mas o Brasil já é o quinto maior emissor de gás de efeito estufa do mundo, principalmente em função do desmatamento da Amazônia e dos outros biomas e da atividade agropecuária. Então, a Amazônia é onde a gente, como país, pode atacar mais fortemente a nossa contribuição para a emissão. Além disso, o desmatamento da Amazônia, ela muda o clima regional, porque a chuva que recicla dentro da Amazônia, que vai para outras regiões do continente sul-americano, depende dessa floresta. A gente tirando essa floresta, a gente está alterando o regime climático e o regime de chuvas de outras regiões da América do Sul, do Brasil, da Argentina e do Paraguai. Então, a Amazônia tem um papel chave e por isso que o desmatamento zero, né, a gente alcançar o fim do desmatamento não só na Amazônia, como em todos os biomas brasileiros, é fundamental. Hoje nós publicamos o dado, o presidente Lula acabou de tuitar, né, que na Mata Atlântica, de janeiro a maio, o desmatamento diminuiu 42% nesse ano em relação ao ano passado. No Cerrado aumentou esse ano. Mas, enfim, a Amazônia, cara, tem um papel chave para a contribuição brasileira e para um clima regional que tem um efeito também no clima global. Mas Aí, já vamos pegar esse desculpa. gancho aí que ele falou, Carla. Vamos, eu acho que continua depois, mas eu queria que depois ele avaliasse como é que está a ação do governo para diminuir, se está conseguindo produzir a diminuição de desmatamento, como tanto na Amazônia, quanto no Cerrado, quanto na região da Mata Atlântica, ou se que está crescendo num, está compensando o que está caindo no outro. Bom, os dados que nós temos até agora, né? O desmatamento na Amazônia está diminuindo. Esse dado é monitorado pelo PRODES, pelo INPE, é um dado oficial, e o desmatamento já diminuiu uma porcentagem significativa. De novo, a gente ainda tem tendências, né? Estamos observando isso, existe uma sazonalidade, mas existe uma clara tendência de desmatamento, redução do desmatamento da Amazônia. O desmatamento do Cerrado está em alta e o desmatamento da Mata... E o Cerrado é monitorado também pelo PRODES-INPE, é o PRODES Cerrado, também é um dado oficial. E hoje nós, SOS Mata Atlântica e MAP Biomas, lançamos os dados do desmatamento da Mata Atlântica, que é monitorado pela sociedade civil, né, por essa iniciativa. São três realidades completamente diferentes. A Amazônia, a maior parte do desmatamento ocorre em terras públicas, com processo de grilagem, de crime, desmatamento ilegal, ocupação territorial, enfim, vários fatores ali que se associam numa escala muito grande. O desmatamento do Cerrado, ele ultrapassou a da Amazônia, ele emite menos gases de efeito estufa, né? Mas tem impactos ambientais enormes, e aí ele tem uma expansão da agropecuária, do agronegócio estrutural, combinando o desmatamento legal com ilegal, é um outro fenômeno, e na Mata Atlântica também é um outro processo, onde também a maior parte do desmatamento ocorre em terras privadas, a maior parte legal, sendo que a Mata Atlântica tem a proteção de uma lei especial. Mas o que a gente pode dizer é que houve uma mudança, primeiro, de postura radical entre o governo Bolsonaro e o Lula, né? De postura, de comando e de compromisso. Segundo, já há, sim, uma mudança na estrutura da gestão ambiental do Ministério do Meio Ambiente. A gente recebeu hoje dados do IBAMA que o aumento da fiscalização na Mata Atlântica aumentou em boa medida, embora o orçamento do Ministério ainda seja relativamente pequeno, as questões estruturais ainda sejam sendo construídas. O PPCDAN, como a Carla falou, foi apresentado há pouco tempo, o plano de prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia. O MMA trabalha num plano similar para o Cerrado e para todos os biomas brasileiros, inclusive, não sei se vocês têm conhecimento, proporcionalmente o bioma atual brasileiro mais ameaçado é o Pampa, onde a taxa de desmatamento é maior, não em área, mas em taxa, nos últimos anos, o Pampa tem sido o bioma mais devastado do Brasil. São diferenças diferentes. O impacto para o clima de cada um deles é completamente diferente. Né? A Amazônia é o bioma-chave para a questão climática. Os outros para a Então, biodiversidade, para a água, etc. aí uma curiosidade, Luciano, imaginando que eu sei a sua resposta, mas gostaria de ouvir. A gente teve no começo desse ano também uma discussão no governo que opôs aí a ministra Marina Silva,
o IBAMA, a Petrobras, sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que ali o entorno, alguns países já exploram e que daí seria uma área, quem defende diz que é uma área distante da costa, enfim, o ministro dos Transportes, em entrevista aqui, a gente falou que pelo menos o estudo, né, para se saber, que a gente deveria avançar, enfim, há uma divisão no governo e o presidente Lula, ele tem arbitrado com isso, mas sinalizando que talvez ele não seja totalmente contra o estudo de viabilidade. Aí eu queria saber a sua avaliação, sua opinião, se a gente avançar para buscar petróleo na Amazônia é uma solução, alguma solução energética que vai ter uma consequência ambiental certamente enorme. Como é que você vê isso? O dilema ambiental do governo Lula e as suas possíveis contradições estão no campo da energia, né? E da infraestrutura. A questão do desmatamento, eu acho que vai ser algo que não há muita contradição, que nós vamos avançar com grandes dificuldades, mas assim, o desmatamento da Amazônia e dos biomas brasileiros, eu tenho uma certa segurança que o governo brasileiro vai entregar e essa vai ser uma grande contribuição para o clima. A questão energética é um divisor de águas. É óbvio que o futuro do planeta depende do fim da queima de petróleo. O que está sendo negociado nessa COP agora, que vai acontecer nos Emirados Árabes em novembro, dezembro, é o phase-out, né, que é a transição para o fim do petróleo. Então, o mundo está se comprometendo e negociando uma transição para acabar do petróleo. O Brasil está falando em começar a explorar uma nova região de petróleo. Então, está na contramão totalmente da questão do clima, né? Numa região de uma fragilidade ambiental enorme e que nós desconhecemos os possíveis impactos. Então, os ambientalistas, naturalmente, têm toda uma questão com o clima e com outros impactos ambientais que podem vir dessa exploração na foz da Amazônia. Além disso, o nosso país não precisa de petróleo, mais petróleo para ter energia, né? Nós temos uma matriz energética muito particular e a gente pode aumentar a nossa produção de energia e tem aumentado muito com energia eólica e solar, biomassa, enfim, as oportunidades são enormes e essa questão do petróleo ela vai ser, para mim, a grande dificuldade do governo se explicar, se justificar, negociar, por que apostaria, né? O pré-sal lá no governo Dilma e Lula já foi uma certa contradição, mas hoje é claro que a gente deveria parar de queimar combustível fóssil o mais rápido possível. E a gente já fez algumas entrevistas sobre essa questão aqui no programa, e entre elas uma com um especialista nesse assunto lá do Pará, da Universidade do Pará, Federal do Pará, e ele estava explicando que é a área mais piscosa do Brasil, né? Justamente essa área que eles querem explorar, onde tem a maior oferta de pescado, ou seja, tem o risco de você ainda atrapalhar uma cadeia produtiva que é super importante, que abastece milhões de pessoas naquela região. Se entrar nos mangues e ali, não é se houver um acidente, né? É quando houver um acidente, porque com maré de 7, 8, 9, 10, 11, 12 metros, como tu chega a ter naquela região, já teve navio sonda que já foi arrastado pela maré. Então, a chance de ter um acidente ali é enorme. Lembrar que a Petrobras é uma das campeãs em autuação pelo IBAMA por crime ambiental, justamente por causa de vazamento de petróleo. Então, é um desastre anunciado, não há dúvida de que vai acontecer. A questão só seria quando. Agora, Esse, e o que eu esse não entendo projeto também tem é que é um tudo. negócio que só vai acontecer se der tudo certo, se achar onde diz que tem, etc., daqui a 10, 15 anos, né? Quando essa geração de políticos aí nem vai estar mais no poder. Pois é, e a partir de 2030, as soluções aí energéticas já vão estar na prateleira. Então, o petróleo realmente já vai estar num phase-out, né? E esse projeto da Foz na Amazônia tem tudo para ser o Belo Monte do governo novo, do governo Lula 4.0, né? Belo Monte já foi um projeto muito controverso e essa da Foz do Amazonas pode ser muito pior. Então, é muito difícil justificar, explicar e vai ser um grande divisor de águas da questão do governo Lula sobre a questão ambiental. Acho que no desmatamento ele vai entregar, mas essa questão da Foz do Amazonas e do petróleo é muito simbólico. Eu Você queria fala trazer a discussão. Desculpa, fala, Carla. Não, pode. Não, é que quando você coloca que em 2030, talvez que mais para frente a gente já vai ter outras energias, né? Você vê
chance, assim, num curto prazo, da gente, por exemplo, porque, por exemplo, outra coisa que o presidente Lula fez de medida foi incentivar os carros populares, né? Incentivar o uso do automóvel. É, a indústria, né, de carros elétricos, veículos elétricos, assim, você acha que há realmente a possibilidade de virar uma realidade no médio, curto prazo, assim? E Olha, eu é, acrescento nos uma pergunta: é desejável que vire? Porque a energia tem que vir de algum lugar, né? A A eletricidade. energia elétrica do Brasil, ela pode vir de fontes limpas e renováveis. Nós temos essa possibilidade que muitos países não têm. Então, Uhum. a gente sim tem condições de ter uma frota movida. Eu não sou especialista em vários Aham. desses temas que vocês Claro, estão perguntando, é um tema correlato. mas eu estudo bastante. Então, assim, nós temos condições de produzir um parque de energia que vem de combinando biomassa com hidráulica, eólica, solar, etc., para suprir essa frota. É, os colegas que tratam desse assunto deixam muito claro que o crescimento da taxa de carros elétricos nos países desenvolvidos ela é exponencial. Então, os números ainda são pequenos, mas elas crescem numa taxa muito rápida e num caminho irreversível em algumas regiões, na própria China. Essa é uma tendência irreversível. A pergunta da China é se lá o carro elétrico, da onde virá a eletricidade, né? Exatamente, né? Se vai ser Carvão. do carvão ou se a eletricidade vai vir de outro assunto. Mas o Brasil também tem condição disso, é óbvio que a gente tem que olhar a logística, né? Sair dessa coisa de cada um ter o seu automóvel, transportes coletivos, é uma coisa muito mais complexa, e aí também o governo teria muito que avançar nessa questão dos modais, eu também não sou especialista nisso, mas nós temos condições, sim, e isso é inevitável. Todos nós aqui, quem está ouvindo a gente, daqui a poucos anos vai estar num veículo elétrico, isso E você acha é que aqui no Brasil a gente talvez não tivesse mais facilidade de adotar os modelos híbridos que usam um pouquinho de combustível, tipo etanol, para produzir energia elétrica? Já tem alguns modelos, aliás, vários modelos circulando assim, né? De acordo para a nossa realidade aqui, talvez não fosse. E tem esse modelo novo, né? Que vai usar o hidrogênio também. Eu não vou me arriscar a dar Uhum, opinião, porque eu já ouvi especialistas fazendo apostas diferentes. Alguns dizem que a vocação do Brasil é o híbrido, né? Que essa é a nossa vocação da biomassa, do etanol e do hidrogênio com o elétrico, mas é uma praia que eu não vou me arriscar. Mas, tá assim, certo. certamente a gente tem condições de ter energia de fontes limpas, renováveis, e de uma geração, seja se vai ser híbrido ou não, Uhum. essa mistura do híbrido vai ser de fontes renováveis e limpas, sejam biocombustíveis, sejam eletricidade de várias fontes. O motor, como é que vai funcionar, eu não me arrisco a dizer Tá certo, como mas será. de qualquer jeito o impacto será positivo. Não é uma coisa desprezível essa troca de motor a explosão, por seja qual for elétrico ou híbrido, isso tem um impacto, pode vir a ter um impacto significativo na emissão brasileira de gases de efeito estufa. Claro, porque voltando no ponto da Carla, né? Depois de 2030, quando a gente tiver entregue o desmatamento zero, o próximo passo vai ser a nossa energia, né? Uhum. E esse é o que o mundo está olhando. Por isso que eu falei de daqui até 2030, o que se diz é que as soluções baseadas na natureza, né, que parar de emitir carbono, diminuindo o desmatamento e tirando o carbono da atmosfera com a restauração de ecossistemas, né, plantando floresta, é o caminho mais curto, mais barato, mais seguro daqui até 2030. E de 2030 para frente, o que se modela é que as soluções de energia vão ser economicamente mais viáveis e vão ser o próximo grande salto para a gente chegar na neutralidade, né? Então, sem Tá. dúvida, quando a gente resolver a questão do desmatamento, o próximo passo é a questão da eletricidade, e o Brasil está numa posição potencialmente muito favorável, competitiva, é uma questão de planejamento de longo prazo. Então, a gente devia tirar esses cérebros que estão pensando em Foz do Amazonas para pensar nos outros caminhos para o Brasil ter energia para se desenvolver, para ser rico, para crescer, e aproveitar, né? Se aproveitar, receber dinheiro do mundo do carbono, créditos de carbono, a gente vender carbono, créditos, né? Porque a gente vai estar entregando o fim do desmatamento, uma energia que não emite, então a gente pode se posicionar num lugar de vanguarda do mundo e ter capital nos remunerando por isso. Essa é a visão que a gente devia estar olhando.
A Josalba Santos concorda com você e diz que nada deveria nos preocupar mais do que as mudanças climáticas. É muita gente fazendo comentários bacanas aqui. A Jazídia Dax dizendo que já tem tecnologia para o gado diminuir o desastre no efeito estufa, mas ruralistas ainda estão olhando os lucros sem responsabilidade. Desse ponto de vista, explica um pouquinho, já que a gente tem gente falando, mas tem motivo para a gente achar que pode melhorar, né? Ainda dá para ter esperança ou já passamos do ponto de não retorno? Já que você tem uma boa notícia para dar, não vamos deixar ela escapar hoje aqui, né? Como é que foi como é que vocês conseguiram diminuir a derrubada da Mata Atlântica, melhorar a situação, a perspectiva do bioma? Olha, a gente ainda de novo está comemorando com cautela, né, e tentando interpretar esse dado que a gente publicou hoje. A gente entende que a principal mudança que está impactando lá na tomada de decisão lá no campo é uma sensação de que a boiada não vai passar mais, né, porque por 4 anos foi a sensação da impunidade, vamos transformar as leis, não vai ter fiscalização, derruba que é agora, né? E a postura, o discurso, né, público do governo mudou muito, né, já é completamente diferente, mas já temos evidências de que a fiscalização já está mais rigorosa. O plano Safra, que acabou de ser lançado, né, agora com um novo nome, Renova Agro, ele traz incentivos, desconto de juros para políticas climaticamente amigáveis e que combatem o desmatamento e contribuem para a restauração, enfim. Então, uma série de sinais. Se a gente tinha muitos sinais por 4 anos de que é a hora de desmatar, a gente tem vários sinais da política pública disso que vai mudar. A gente continua tendo muitos sinais do mercado de que isso é algo que o Brasil também tem que entregar, seja aí no acordo Mercosul-União Europeia, na legislação de importação de commodities tropicais dos Estados Unidos e da Europa, né, da União Europeia. Então, o mercado e as políticas públicas agora dão os mesmos sinais para os tomadores de decisão que é a hora de acabar com o desmatamento de maneira definitiva. Óbvio que a gente ainda está passinho a passinho. Eu queria só pegar um segundinho para falar sobre esse comentário aí sobre a crise climática, é o maior problema da humanidade. Ele se soma com a crise da perda da biodiversidade. A gente está vivendo uma das maiores extinções da biodiversidade do mundo, simultaneamente com a crise climática, e essas duas crises se somam e levam, inclusive, a uma pandemia. Então, a gente tem que entender que biodiversidade e clima são as grandes crises ambientais do mundo, que não é mais uma questão de proteger a tartaruga, a baleia. Isso agora afeta a economia e a saúde e o bem-estar da humanidade. Uhum. Isso tem uma questão que nós, flores do asfalto, como diria um velho conhecido, sempre enfrentamos, que a gente não está vendo as questões em loco, né? No nosso universo aqui, às vezes, a gente não tem a dimensão do que está acontecendo na Amazônia, nas matas que deveriam ser protegidas na Mata Atlântica, no Cerrado, então, nem se fala, né? Mas tem alguns efeitos nas cidades. Na Europa, nos Estados Unidos, cada vez mais as ondas de calor, e elas são muito mais intensas nas cidades do que no campo, né? Então, é um assassino silencioso, como eles dizem lá, com efeitos que a gente nem imagina. Aumento de morte por carrapato, que começou a se multiplicar fora da época, muito mais, e transmitindo doenças. E aqui a gente está tendo uma epidemia de dengue de novo, né? Dá para correlacionar as duas coisas? Totalmente. E morte de recém-nascidos idosos, né? Até nesses países desenvolvidos e ricos, como na Índia, como no Brasil, as ondas de calor e de frio matam os seres vivos humanos mais sensíveis, né? E essa relação com a saúde, ela tem tudo a ver, né? Com as doenças, né? O Zika, chikungunya, o Aedes aegypti e tal, que faz parte da história do Brasil, mas a pandemia também tem uma origem nesse desequilíbrio, né? Uma grande parte das doenças e das epidemias vem de questões de desequilíbrios da natureza, das zoonoses. Então, essas coisas todas estão se somando. E se a gente não olhar tudo de uma maneira ampla, integrada, a gente vai ficar tapando, botando band-aid nas crises da humanidade. Mas o Brasil tem uma oportunidade muito rara de tornar tudo isso alavanca, né, de um projeto de desenvolvimento e de equidade para o país, ao contrário de muitos outros países do mundo que tem imagine se a gente fosse a Arábia Saudita.
um deserto com petróleo embaixo da terra. O que nós temos aí de possibilidades para o nosso futuro? O Brasil é exatamente o oposto, um dos poucos lugares Tá? do mundo que reúne tudo isso. Quer dizer, a pergunta que a gente fazia aqui para chamar para o programa é o que os recordes globais de temperatura dizem sobre o que pode acontecer para o clima do Brasil, mas eu vou sair por essa última frase sua, eu queria ver se você concorda como síntese, para também terminar para cima, que é o Brasil tem uma chance de usar a crise a seu favor para desenvolver e diminuir a desigualdade, né? Com certeza. Isso é uma oportunidade que a gente não teve na nossa história, né? Porque Exatamente. a marca do Brasil é a sua desigualdade e a sua potência ambiental. São duas marcas do nosso país, né? A desigualdade histórica, o nosso país foi criado a partir da destruição da nossa natureza, da escravização dos povos que vieram, que estavam aqui, né? E concentrando riqueza, poder e um monte de injustiça. E a crise climática é a crise da gente desatar esse nó. Muito bom, excelente. Muito obrigado mais uma vez, Luiz Fernando. Que bom que você já trouxe essa boa notícia aí também sobre a diminuição do desmatamento na Mata Atlântica. Não estava no script, mas veio a calhar. Obrigado, até a próxima vez. Super obrigado. Um beijão para vocês aí, para todo mundo que está com a gente. Até a próxima.